plenários e imprensa aqui presente, eu também gostaria hoje de falar sobre dois assuntos rápidos, mas muito importantes. Eu recebi um e-mail que eu gostaria de ler aqui no plenário e fazer um breve comentário sobre esse e-mail. E no segundo momento eu gostaria de falar um pouco sobre a situação dos operários do Comperj nesse momento. O e-mail foi mandado para o meu gabinete dizendo o seguinte: deputada Janira, estão nos maltratando dentro do Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros em Guadalupe, Cefap. Conquistamos promoções com o nosso movimento, que a princípio deveria ser por tempo de serviço, porém, estão nos submetendo a exames físicos ridículos, além do que conseguimos suportar. Com isso, estão reprovando colegas, só para não dar as devidas promoções. Estão colocando bombeiros com mais de 20 anos de serviço, debaixo de sol de meio-dia, para fazer exercícios que são mais rigorosos do que quando entramos há 20 anos atrás. Tudo isso por pura maldade. Tem colegas infartados, com derrame, com problemas de coluna e vários problemas de joelhos, sendo submetidos a exercício físico sem parâmetro nenhum. Os praças estão caindo em plena corrida, muitas vezes por fome, pois alguns estão vindo do interior, saindo de madrugada de suas casas para o Cefap, sem condições financeiras, sem café. Não há condições de um bombeiro com mais de 20 anos de serviço fazer um teste físico como se fosse um atleta de 18 anos. Um abraço do seu amigo bombeiro. Desculpe eu não mandar o meu e-mail. Eles estão rastreando todos os bombeiros pela assessoria de informática e nos punindo quando reclamamos. Juntos somos fortes. Eu fiz questão de ler aqui esse e-mail, porque eu acho que é preciso dizer daqui de cima ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro que ele deveria prestar mais atenção na dosagem que estão utilizando no sentido de tentar conter a mobilização dentro dos quartéis. Não adianta, porque os quartéis, tanto da Polícia Militar quanto dos bombeiros de hoje, não são mais os mesmos de antes da mobilização de fevereiro do ano passado. A mobilização de fevereiro do ano passado, por mais que tenha sido derrotada e foi sim derrotada pelo governo, ela não conseguirá, ela não vai permitir que se apague da memória desses trabalhadores a possibilidade deles mudarem as suas vidas quando eles estiverem unidos. Essa semente, ela está plantada. Isso não é irreversível. Isso vai acontecer. Essas pessoas vão continuar se organizando e vão continuar brigando e principalmente fazendo uma luta democrática dentro das corporações. Eu diria que hoje o que está mais, digamos assim, sendo reivindicado dentro das corporações, mais do que todos os aumentos salariais, os reajustes e tal, é a dignidade. É a dignidade desses trabalhadores. É brigar para que a estrutura militar, para que a estrutura da corporação, a disciplina, a hierarquia, não continuem sendo utilizadas para que comandantes, para que oficiais pratiquem o assédio moral sobre uma tropa de homens e mulheres, pais e mães de família, que com a mobilização que fizeram nesse ano passado, aprenderam sim que é possível, com a sua organização, estabelecer um novo padrão, cobrar da corporação um novo padrão de comportamento frente a essas pessoas. Dignidade é um dos preceitos, ou é o preceito fundamental da nossa Constituição. E esse processo de busca de dignidade acontece desde a década de 80, quando nós começamos a brigar contra uma ditadura militar. E ele vai se fazer em todos aqueles rincões onde a democracia ainda não chegou. Então, eu gostaria de colocar isso aqui, porque eu estou vendo acontecer uma série de coisas que podem nos levar, mais cedo ou mais tarde, a uma situação limite da relação dessas tropas com o governo, ou com os governos,
né? E aí talvez não seja tão fácil criminalizar como foi da outra vez. Talvez o melhor fosse, nesse momento inicial, né, tentar se dosar essa mão rígida que existe sobre esses trabalhadores no quartel e que o governo buscasse estabelecer, né, dentro da tropa, canais de negociação que leve a um distensionamento e à abertura de um processo de diálogo que seja definitivo. Eu acho que a palavra hoje é diálogo, e não tem como dialogar com uma tropa que está buscando nesse momento, por exemplo, aqui nessa casa, a anistia dos trabalhadores que ainda estão colocados fora dos seus postos de trabalho, fora da possibilidade de sustento das suas famílias. Eu estou fazendo um alerta, como eu fiz da outra vez, eu vim aqui, não fui levado em consideração, né? Estou fazendo um alerta. Acho bom, né, que o governo não utilize, né, apenas a arapongagem, como fez ontem aqui dentro, trazendo para cá um P2 ou um B2 para filmar as pessoas, para poder reprimir essas pessoas depois. Esse recurso já foi derrotado, né, enquanto regime no nosso país, né? Então eu acho que deveria se prestar melhor atenção nos métodos que estão sendo utilizados para se dialogar com esses trabalhadores, porque se mantiver essa postura atual do governo e dos comandos, né, nós realmente não vamos chegar a lugar nenhum, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi na imprensa, nos jornais, a foto do comandante-geral, né, da Polícia Militar, o coronel Eri, né, dizendo que foi à Justiça, entrou na Justiça, enfim, fez recursos para garantir seus direitos, para garantir sua gratificação. É isso, né? Ou seja, as pessoas são dotadas de direito por serem trabalhadores. Da mesma maneira que o comandante Eri, né, tem o direito de ir buscar os seus direitos dentro da legalidade, dentro, enfim, da institucionalidade, esses outros trabalhadores têm. Agora, se o governo não cria canal institucional para que isso seja feito, a tendência é que isso vaze para outros lados, que isso se manifeste de outras maneiras. E aí depois, né, a criminalização disso pode não ser tão eficaz como foi da outra vez. Então, faça um alerta ao comando geral das duas corporações, faça um alerta ao governador Sérgio Cabral, faça um alerta a essa casa, prestem atenção, porque nem tudo se resolve no tiro, na porrada e na bomba. Nem tudo, principalmente quando isso é para dentro da própria corporação, é para dentro da própria tropa. Isso pode ser muito eficaz em outros espaços, mas dentro da própria corporação, não. Então eu faço um chamado aqui para que se preste mais atenção e que esse tipo de abusos, né, como que está acontecendo no Cefap, contra os bombeiros, que as prisões dos 21 bombeiros que estão lá em Niterói, que permanecem presos, né, que essas coisas possam ser resolvidas de forma a não se alimentar mais ódio nessa tropa do que o que ela já está sentindo até agora. E uma segunda questão também que eu gostaria de colocar diz respeito à mobilização dos operários do Comperj. Essa casa aqui aprovou, né, um projeto de lei, enfim, uma mensagem do governo do estado, eu não estava ainda na casa, mas autorizando, né, a instalação do Comperj, né, que será o maior complexo petroquímico, né, do nosso país, do nosso estado, lá em Itaboraí. E se fez isso em nome do desenvolvimento daquela região, se fez isso em nome, né, dos postos de trabalho, se fez isso em nome do estado como um todo. Acontece que não tem como você dar esse tipo de autorização sem que exista uma fiscalização efetiva, né, não só da Assembleia Legislativa, mas do governo do estado, da Petrobras, ou seja, de todos os entes públicos que estão envolvidos na relação com aquelas empresas que estão lá dentro da construção desse complexo petroquímico. E aí eu gostaria de falar principalmente em relação aos trabalhadores do Comperj, porque aqui os companheiros já sabem que eu venho, né, já de um tempo acompanhando o processo lá dos trabalhadores, e nada mudou, muito pelo contrário, né? Continua a cada ano, durante o processo da campanha salarial, propostas rebaixadas que nem ao menos repõem a inflação daqueles trabalhadores, né? Continuam trabalhadores muitas vezes comendo
comida estragada dentro do complexo, como nós já comprovamos, né? Continuam esses trabalhadores com problema de poder ir ver as suas famílias, né? Porque muitos desses trabalhadores vêm de outros estados. Enfim, as condições de trabalho as piores possíveis, uma carga de horária que muitas vezes não é respeitada e uma fiscalização que muitas vezes é feita por fiscais que estão no caixa pagador das empresas, que as empresas são fiscalizadas por pessoas que elas pagam, né, para poder minorar essa fiscalização. Acontece que esses trabalhadores antes do carnaval saíram numa greve. Após o carnaval, o sindicato desses trabalhadores apresentou numa assembleia uma proposta rebaixada de acordo, né? Mesmo assim, né, em função de terem pago horas extras, dias trabalhados da greve, os trabalhadores aceitaram essa proposta e, para sua surpresa, quando entraram para dentro do complexo, as empresas avisaram que o sindicato mentiu, né, que aquela proposta que o sindicato apresentou não era, na verdade, a proposta que as empresas tinham. Houve uma confusão dentro do Comperj, o Comperj voltou a paralisar suas atividades, né? Houve uma mesa ontem aqui no Tribunal Regional, aqui da primeira região, Tribunal Regional do Trabalho da primeira região. Não houve acordo entre o sindicato e as empresas, né? Os juízes vão julgar, enfim, esse dissídio. Enquanto isso, o Comperj continua com as suas atividades paralisadas. Enquanto isso, né, mesmo sem o sindicato, que muitas vezes é controlado mais pelos patrões do que pelos próprios trabalhadores, hoje não conseguem mais segurar a revolta dos operários do Comperj e o complexo está parado, né? Então, eu não vi nenhum parlamentar, eu não vi o governador, eu não vi ninguém falar sobre isso nos jornais. Eu vi o governador Sérgio Cabral essa semana, pessoalmente, sentar com os operários, com a comissão de fábrica do Maracanã, dos operários do Maracanã. Mas eu não vejo, eu não entendo, né? Por mais que a gente saiba da Copa do Mundo, do efeito midiático, né, de que o Maracanã seja pronto logo, a gente sabe que o governador quer dar o Maracanã para o Eike Batista, né? Então, até entendo que ele vá lá pessoalmente negociar com os operários do Comperj. Inclusive, fiz aqui uma louvação a ele em função disso. Mas nós estamos falando do principal, né, investimento na área petroquímica do nosso estado, um dos principais aportes, né, um dos principais investimentos para o suposto desenvolvimento defendido por esse governo aqui, que é o Comperj. São quase 20 mil operários paralisados. São os canteiros de obra paralisados. E até agora eu não vi a Petrobras, eu não vi ninguém se movimentando, né, para poder resolver essa situação. Então eu estou colocando isso aqui também, por quê? Porque é uma demanda que envolve trabalhadores. Da mesma maneira que a demanda dos bombeiros é uma demanda que envolve trabalhadores. E se envolve trabalhadores, me envolve o meu mandato, né, porque hoje estou deputada, mas sou uma trabalhadora, né? Então acho muito importante alertar o governador Sérgio Cabral que ele dê uma esticada no seu olhar para além da Baía de Guanabara, que ele olhe para Itaboraí, que ele olhe para o que está acontecendo com aqueles operários no Comperj, que ele olhe para o que está acontecendo de abusos com a população do entorno do Comperj, né, como as pessoas ali estão sendo agredidas, né, pela falta de fiscalização do governo do estado no trato com as empresas que estão invadindo Itaboraí e os municípios do entorno, né, com a ocupação do Comperj de forma desordenada, de forma desrespeitosa, sem garantir aquilo, né, que foi prometido ao estado, que seriam as contrapartidas para a cidade, para a região. É perigosa a situação de Itaboraí e do entorno, né? E é muito triste a situação dos operários, que infelizmente também não contam com o sindicato à altura da grandeza da obra que eles realizam, né, para o desenvolvimento do nosso estado, né? Por isso, o meu mandato continuará acompanhando, fiscalizando e trazendo para cá as denúncias, porque esse é o espaço, né, que nós temos para colocar as demandas e solicitar do governo que se imponha. A obra é da Petrobras, a Petrobras é a grande definidora, mas está no território do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, tem que ir para lá saber o que está acontecendo e vir aqui dizer para nós, e dizer para o estado, e dizer para a sociedade qual é a resposta que nós damos àqueles vários trabalhadores e aos moradores daquela região. Muito obrigado, senhor presidente.